Vejam só. Romário conta que desde que nasceu, sentiu que Deus o havia escolhido, dizendo ele é o cara. Então, enquanto a maioria dos jogadores de futebol se dedica inteiramente aos treinos, Romário tinha uma abordagem diferente. Ele tinha uma constituição única. Quando questionado sobre isso, ele respondeu sem rodeios: não me vejo como um atleta, mas como um artilheiro. Por que treinar mais? Eu já sei o que fazer. Mas olha só, não para por aí. Romário desafiava cada um dos 10 mandamentos do futebol. Ele sequer dormia antes das partidas. Cada noite, ele estava ocupado demais festejando em alguma boate, e o mais surpreendente de tudo é que, depois de um tempo, seus dirigentes não se importavam mais, pois, como ele mesmo dizia, a noite é minha aliada. Quando saio, fico feliz, e quando estou feliz, faço gols. E tão incrível quanto possa parecer, isso era verdade. Pergunte a qualquer um de seus treinadores e você ouvirá histórias surreais dele aparecendo em campo ainda vestindo as mesmas roupas da noite anterior, como se nem se importasse com o jogo. Mas então, no momento em que o apito soava, era como se ele fosse hipnotizado e, durante 90 minutos, se transformasse em um monstro goleador. Gary Neville disse literalmente que Romário foi a coisa mais assustadora que ele viu na vida. O que sempre me chamou a atenção nisso é que, por ele festejar tanto, todo mundo presumia que ele era um bêbado inveterado, mas na verdade ele não bebia, não fumava, nada disso. Como Stoichkov mencionou uma vez, Romário só se interessa por duas coisas: futebol e diversão. E quero ressaltar que ele não estava mentindo. Mesmo aos 19 anos, apesar de ter acabado de conquistar a Copa América Sub-20 como artilheiro, Romário surpreendentemente foi deixado de fora da convocação para o Mundial Sub-20. Por quê? Porque seu empresário ficava frustrado, já que nos treinos ele passava mais tempo flertando com as garotas na arquibancada do que realmente se dedicando ao trabalho. Mas é importante notar que, mesmo nessa idade, ele já era um fenômeno. Até mesmo seu colega de equipe Roberto Dinamite, considerado por muitos o melhor jogador da história do Vasco, admitiu que Romário o superava completamente, afirmando: você tem ideia de como era jogar ao lado de Romário aos 20 anos? Bastava colocar a bola em seus pés. De cada 3 bolas que ele tocava, 2 terminavam no fundo da rede. E assim, ao término da temporada, ele não apenas se tornou o artilheiro do Campeonato Carioca, mas também conquistou a Copa Regional, marcando 2 gols na final contra o Flamengo, convencendo todo o país de que ele era realmente o cara. Com a torcida clamando por sua inclusão na Copa do Mundo de 1986. Mas mesmo que isso não se concretizasse, algo mais aconteceria. A entrada em cena do maior rival de Romário, Bebeto. Se Romário representava a dissidência, Bebeto era o modelo de cidadão temente a Deus. Foi caos versus ordem. E embora Romário tenha vencido o primeiro embate, não apenas liderando novamente a tabela de gols, mas também saindo vitorioso na final do Campeonato Carioca. No ano seguinte, Bebeto teve a ousadia de superá-lo, então Romário não teve outra escolha senão humilhar o Flamengo de Bebeto na final, driblando o goleiro, quase levando a bola à rede, e finalmente colocando Bebeto em seu lugar, declarando à imprensa: tenho apenas 22 anos, mas podem anotar isso, quando eu terminar, terei marcando 1000 gols. Apenas 8 anos após a aposentadoria de Pelé, Romário se consagrou como seu sucessor. Mas agora que ele disse o que disse, era apenas uma questão de seguir em frente, e a oportunidade de dar mais um golpe em Bebeto surgiu poucos meses depois, quando os dois foram convocados para as Olimpíadas. Com razão, com Romário liderando a rivalidade, ele era titular, mas com Bebeto mordendo seus calcanhares, marcando quase sempre que entrava em campo. Romário foi forçado a ir além, marcando 7 gols em 6 partidas, o maior número desde a década de 1960, estabelecendo-se como de longe o melhor jogador do torneio, apesar de sua equipe ter sucumbido diante da imparável União Soviética. De repente, Romário se tornou o jovem jogador mais cobiçado do mundo, liderando o campeão europeu PSV, ao gastar 6 milhões de dólares em sua contratação, tornando-o o jogador mais caro da história do Campeonato Brasileiro. Mas enquanto Romário não perdeu tempo no PSV, entrando no vestiário e imediatamente se destacando com 26 gols em 34 jogos, conquistando o campeonato e a Copa, chegando a marcar 2 gols contra o Real na Liga dos Campeões. Bem, digamos apenas que Bebeto também aproveitou ao máximo seu tempo no Brasil, assinando de forma chocante com o Vasco para substituir Romário e fazendo o que ele nunca poderia fazer. Levando o Vasco ao título da liga que eles perseguiam há 15 anos. E novamente, você sabe, o mais irônico de tudo isso foi: assim que terminaram, eles tinham a Copa América para disputar. E com ambos chocando o país com suas performances, o técnico sentiu que não poderia deixar nenhum deles no banco, ou seja, agora estariam disputando os holofotes lado a lado, então tornou-se uma batalha acirrada para ver quem marcava mais gols, mas mesmo assim, não importa se Bebeto conseguiu marcar o dobro de Romário. Foi ele quem fez o gol que permitiu ao Brasil levar o troféu depois de uma seca de 40 anos. Então, sério, quem ganhou o duelo? Bem, por mais incrível que pareça, ninguém,
Os momentos mais brilhantes deles ocorreram nas raras ocasiões em que se uniram. Deixaram a nação inteira se perguntando o que aconteceria se conseguissem deixar a rivalidade de lado, e para ver isso, só tiveram que esperar, não mas 5 anos. Porque mesmo com a Copa do Mundo chegando no próximo verão, Romário foi para o PSV, marcou 31 gols em 26 jogos, e no meio da temporada fraturou o tornozelo. Mesmo assim, ele ainda conseguiu liderar a tabela de artilheiros do campeonato, apesar de ter perdido 14 partidas, mas o PSV acabou perdendo o título por um único ponto. Eles eram tão dependentes dele que, quando ele foi flagrado pela imprensa jogando na praia no Rio, quando deveria estar lesionado, foram obrigados a simplesmente perdoá-lo. Afinal, já sabiam que tipo de jogador ele era, as histórias sobre sua casa em Eindhoven se tornaram lendas. Dizia-se que ele havia construído uma miniatura de Copacabana em seu quintal, com areia importada do Brasil, uma quadra de futevôlei e uma turma tocando funk brasileiro constantemente. Sabiam que não conseguiriam controlá-lo. Quando a Copa do Mundo começou, as coisas só pioraram para o Brasil. Apesar de ser convocado, Romário mal saiu do banco e, então, Bebeto se machucou também e o resultado foi simplesmente o pior desempenho em Copas do Mundo da história do país. E para piorar, o problema das lesões recorrentes não desapareceria tão cedo. Mais 7 meses se passaram até que Romário voltasse à forma plena e, embora de alguma forma tenha levado o PSV ao título, aparecendo do nada para marcar 2 gols contra o Ajax e levá-los ao primeiro lugar, eventualmente superando o Bergkamp para se tornar o artilheiro da liga, apesar de ter perdido quase metade da temporada. Então ele quebrou a perna também e acabou vivendo o que era simplesmente a pior temporada de sua carreira. Somente em 1992, quase 2 anos após sua lesão inicial, ele estaria de volta em plena forma, mas até então, não é exagero dizer que alguns pensaram que era o fim. Mas, obviamente, não foi. Então, do nada, tudo deu certo mais uma vez e Romário começou a temporada com uma sequência de 19 gols em 13 partidas, incluindo 8 em apenas 4 partidas na Liga dos Campeões, o que lhe rendeu o prêmio de artilheiro, apesar de ter sido nocauteado no primeiro round. Mas não se engane, nada disso significa que ele tenha amolecido ou se acalmado. Durante todo esse drama, Romário ainda festejava todo fim de semana, mesmo antes dos dias de jogo. Houve até uma vez em que ele simplesmente desapareceu, não deu notícias por 3 dias, até que apareceu no treino e, quando perguntaram o que aconteceu, ele respondeu: "Estava 17 graus abaixo de zero e você vem batendo na minha porta?" Claro que não abri, estava hibernando, meu amigo. Mas, mais uma vez, o que poderiam fazer a respeito? Como disse Bob Robson, ele era pateticamente preguiçoso, mas eu tinha que escalá-lo. Se o deixasse de fora, poderia perder um hat-trick. Ele marcava gols de ângulos impossíveis, todos nós apenas erguíamos as mãos e perguntávamos: como ele fez isso? Ponto. Contudo, sabe quem mais estava observando e se perguntando exatamente isso? Johan Cruyff. Veja bem, o Barcelona só ganhou o campeonato 2 vezes nos últimos 30 anos, todos na Catalunha sonhavam com o dia em que ganhariam novamente se quisesse realizar seus sonhos, então precisava construir um time dos sonhos. E para Cruyff, com Stoichkov, Koeman e Laudrup já no elenco, Romário seria a cereja do bolo, uma cereja que lhe custou cerca de 10 milhões de euros, não apenas a transferência mais cara da história da liga, mas, sem dúvida, mais cara que os outros 3 juntos. Então, após 165 gols em 167 partidas no PSV, a primeira coisa que Romário fez no Barcelona foi prometer ainda mais gols, dizer a todos que marcaria 30 gols na La Liga, coincidentemente, um a mais do que Bebeto havia feito pelo Corunha no ano anterior. Você pensou que a rivalidade tinha acabado? De jeito nenhum. Bebeto não só o esperava na Espanha, ele já era o artilheiro do campeonato, levando o Deportivo ao 3º lugar, apesar de ter sido promovido no ano anterior. Saltaram iniciando a era do Super Depor, um time que terminaria entre os 3 primeiros da La Liga em 8 das 12 temporadas seguintes. Mas se Bebeto se sentisse seguro então, não duraria muito, porque logo na primeira partida de Romário na La Liga, ele marcou seu primeiro hat-trick e apenas um mês depois, outro, desta vez contra o Atlético. Mas no Natal, embora Romário tivesse terminado em 2º lugar no prêmio de jogador do ano da FIFA, de alguma forma o Deportivo ainda estava na frente, então ele teve que aumentar um pouco e 8 dias depois, ele marcou 3 gols contra o Real Madrid, foi apenas a segunda vez que isso aconteceu desde a década de 1960. Mas se isso fosse lendário, o que aconteceria em fevereiro seria ainda mais impressionante, como o próprio Cruyff contou a história. Ele veio até mim, perguntando se poderia faltar ao treino, deve ter sido carnaval no Brasil ou algo assim, e conhecendo-o, decidi aproveitar ao máximo, disse a ele: se marcar 2 vezes amanhã, vou te dar 2 dias de folga. Aos 20 minutos de jogo, ele já havia marcado o 2º gol e imediatamente fez sinal para mim, pedindo para ser substituído. Ele disse: treinador, meu avião decola em 1 hora.
Olha, é difícil determinar qual jogo foi esse. Cruyff definitivamente exagerou um pouco, mas se estiver correto, 6 dias depois, ele já estava de volta ao Barcelona, marcando outro hat-trick e ao longo do mês seguinte, ele totalizaria 13 gols em 8 partidas, incluindo mais um hat-trick contra o Atlético. Mas novamente, o time dos sonhos ainda estava apenas em segundo lugar, atrás do Deportivo, e só aos 70 minutos da última partida da temporada é que Romário marcou para colocar o Barcelona por 3-2 na frente do Sevilla, e não só tiraria o título das mãos de Bebeto, mas marcaria seu 30º gol no campeonato, como havia prometido. E para tornar isso ainda mais constrangedor para Bebeto, a chance de conquistar o título lhe foi dada no último minuto de sua própria partida através de um pênalti, mas ele estava com muito medo de aproveitá-la, entregou-a a Miroslav Dukic, e ele errou. Mais uma vez, eles eram completamente opostos, Bebeto engasgou enquanto Romário segurava o título. Mas também não pense por um segundo que a temporada de Romário foi só de rosas. Quando o time dos sonhos chegou à final da Liga dos Campeões, bem, digamos que um pesadelo os esperava, uma derrota por 4-0 para o AC Milan, ainda hoje um dos resultados mais embaraçosos da competição, mas felizmente para Romário, a redenção o esperava na forma da Copa do Mundo de 1994. 5 anos depois da primeira vez que Romário e Bebeto nos mostraram vislumbres do que poderiam fazer juntos, agora eles não tinham escolha a não ser se abraçar e isso só foi possível graças a Bebeto. Sabe por quê? Porque quase um ano antes, Romário havia sido expulso da seleção e a única razão pela qual foi trazido de volta foi que Bebeto deixou a rivalidade de lado e convenceu o treinador a fazê-lo. Afinal, era a última partida da qualificação e pela primeira vez na história o Brasil não podia perder ou ficaria fora da Copa do Mundo, mas felizmente a aposta de Bebeto deu certo. Romário prometeu ao time que marcaria 2 gols e como ele mesmo disse, pergunte a qualquer um que estava no Maracanã naquela noite. Vão dizer que foi a melhor partida que um jogador de futebol já fez. Numa escala de 0 a 10, eu tirei 11. E assim, o Brasil partiu para os Estados Unidos. Mas você consegue imaginar a pressão? Já se passaram 24 anos desde a última vez que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, e corria o boato de que não era mais a cidade natal do futebol. E apesar de tudo o que aconteceu, Bebeto e Romário ainda se odiavam tanto que até se recusaram a sentar um ao lado do outro no avião. Mas na reviravolta mais distorcida dos acontecimentos, nas semanas anteriores ao torneio, a esposa grávida de Bebeto foi mantida sob a mira de uma arma na tentativa de sequestrar seu irmão e pior ainda, o pai de Romário foi de fato sequestrado por 6 dias. E de alguma forma, isso os uniu. Pela primeira vez, eles se uniram e o resultado foi de outro mundo. Na primeira partida, Bebeto pegou o cruzamento e Romário marcou. Na segunda, Romário abriu o placar e depois Bebeto marcou no rebote. Na terceira, Romário marcou sem ajuda. E quando começou a fase de mata-mata, finalmente foi Romário quem deu assistência a Bebeto e o país inteiro percebeu que a rivalidade havia evaporado. Enquanto Bebeto comemorava, todos podiam ler seus lábios, ele agarrou a cara de Romário e gritou, eu te amo. A partir daí, nada poderia detê-los. Contra a Holanda, Bebeto deu mais uma assistência a Romário e depois driblou o goleiro para o segundo. Nas semifinais, Romário fez o único gol. E na final, para grande desespero de Baggio, os deuses do futebol desprezaram mais uma vez o Brasil e permitiram que vencesse os pênaltis após um empate sem gols. Depois de depositadas as medalhas no peito, havia 2 coisas contra as quais ninguém poderia contestar. Romário foi o melhor jogador no torneio e os dois formaram facilmente uma das maiores duplas que o futebol já viu. Mas por incrível que pareça, graças à ascensão de Ronaldo e Rivaldo, dificilmente voltariam a dividir o campo. Ainda assim, no total, nas 23 vezes em que eles fizeram isso, ficaram invictos e foram responsáveis por 33 dos 48 gols marcados pelo Brasil. Independentemente disso, mesmo que até o final do ano Romário tivesse ganhado o prêmio de melhor jogador do ano da FIFA, a situação no Barcelona rapidamente se deteriorou. Laudrup partiu para o Real Madrid, a relação de Romário com Cruyff ficou cada vez mais fora de controle à medida que ele se tornou ainda mais excêntrico após sua vitória na Copa do Mundo e depois de uma derrota por 5-0 para o Real Madrid e apenas 6 meses em sua segunda temporada ele foi já voltando para o Brasil. Em busca da felicidade. Que é outra de dizer que estava festejando sem parar, como ele mesmo disse, a primeira coisa que eu falei para todo presidente de clube foi, olha, eu tenho dificuldade de acordar cedo, então só treino à tarde e assim foi. Quer dizer, como algum time do Brasil poderia dizer não a isso, ele era o melhor atacante do planeta. Quando o Flamengo finalmente o contratou, ele literalmente se anunciou dizendo tenho um recado para os supostos artilheiros deste campeonato, como meus torcedores sempre entoam. Romário vem, o bicho-papão vem atrás de vocês. Mas embora continuasse marcando como se não houvesse amanhã, o Flamengo foi um desastre. Logo naquela primeira temporada, por um lado terminou a primeira fase do Brasileirão em último lugar e por outro chegou à final da Libertadores.
E assim, no ano seguinte, Romário simplesmente surtou, demoliu todo mundo para levar o título carioca, marcando 11 gols a mais que qualquer outro jogador, só para depois voltar desenfreadamente para a Espanha, estranhamente ingressando no Valência. Jogando 5 partidas pelo clube, marcando 4 gols, depois rapidamente pegou o lado errado de Aragonés, se machucou e depois foi emprestado de volta ao Flamengo depois de menos de 2 meses. Acabou conquistando seu terceiro prêmio de artilheiro carioca consecutivo, apenas para se mudar novamente para o Valência, que agora era treinado por Valdano, que não parecia se importar tanto com seu estilo de vida mau. Foi um daqueles momentos absurdos que marcaram a carreira de Romário. Ser flagrado pela imprensa em uma festa às 7 da manhã depois de marcar 2 gols, e ainda contar para todos que na semana anterior havia feito um hat-trick e ficado fora até às 8 horas da manhã. A torcida do Valência, então, começou a gritar "Vai festa, Romário, vai festa". Parecia que tudo estava indo bem para ele, mas então Jorge Valdano foi substituído por Cláudio Ranieri apenas 3 partidas na temporada. Mesmo assim, antes que qualquer coisa acontecesse no Valência, chegou a hora da Copa das Confederações, onde Romário finalmente formou uma dupla com Ronaldo, marcando um hat-trick na final e quebrando o recorde de gols da competição com 7 gols em 4 partidas. Porém, apenas 6 dias depois, ele já estava de volta ao Valência cortando relações com Ranieri e voltando para o Flamengo. Lá, ele continuou se metendo em problemas, primeiro irritando a Federação Brasileira o suficiente para ser mandado de volta para casa antes da Copa do Mundo de 1998, e depois tendo seu contrato rescindido após ser flagrado em uma boate horas depois de uma derrota histórica. Já com 34 anos, muitos falavam em aposentadoria, mas Romário rejeitou essa ideia, afirmando que não conseguia parar quando via jovens de 20 e poucos anos jogando tão mal. Assinou com o Vasco e mostrou que ainda era um dos melhores do mundo, vencendo títulos e terminando o ano com 73 gols e 16 assistências em 73 partidas entre clubes e país. A carreira de Romário teve seus altos e baixos, incluindo um escândalo por rejeitar a Copa América para fazer uma cirurgia no olho, o que o excluiu da Copa do Mundo de 2002. Essa exclusão partiu seu coração e quase o fez perder o amor pelo futebol. Ele admitiu que, naquele momento, só jogava com o objetivo de alcançar os 1000 gols. Sua carreira continuou com transferências, problemas com torcidas, anúncios de aposentadoria e retornos surpreendentes. Aos 39 anos, ele chocou o mundo mais uma vez, terminando como artilheiro do Brasileirão, apesar de recusar viajar para algumas partidas. Suas declarações polêmicas, como a crítica a Pelé, apenas acrescentaram mais controvérsia à sua história.